viver como escravo do que viver na casa do rei? Acho muito difícil alguém fazer uma escolha dessa. Mas entenda, quem é que criou Moisés? Foi a própria mãe. A mãe, a palavra de Deus fala que a filha de Faraó achou Moisés e Miriam chegou e falou: você quer que eu leve para alguém cuidar? E ela falou: sim, leva, e quando ele tiver grande, traz para mim, que ele é meu. Agora achei, é igual ditado de hoje: achou, está achado, quem perdeu é relaxado. Ela pegou para ele. Pegou para ela, mas só que ela não pegou o bebezinho, ela entregou para Miriam, Miriam entregou para sua mãe, que Miriam é irmã de Moisés, e Moisés foi criado até uma certa idade pela própria mãe. Lembra do conselho que o Senhor Jesus dá? Ensine as crianças os caminhos que se deve andar, para que quando cresça não o quê? Se desvie dele. Moisés, quando ele se tornou adulto, ele fez uma escolha. Não, eu não quero os manjares, eu não quero isso aqui. Eu sei quem eu sou, a mãe ensinou direitinho. E a palavra de Deus fala que os pais de Moisés tinham fé. Por isso que guardou ele e protegeu 3 meses. Então, voltando na nossa mensagem aqui, Moisés ele tomou uma decisão. Peraí, não. Eu sou de israelita, eu vou viver aqui, mesmo que não esteja agora nada bem. Eu sei que existe um Deus e esse Deus vai tirar esse povo deste lugar. E foi Deus que escolheu ele. E quando a palavra do Senhor Deus nos mostra lá no livro de Êxodo, você pode abrir, Êxodo capítulo de número 12, Deus escolheu Moisés e veio a sequência das pragas para libertar o povo de Israel, porque toda situação que acontecia, Faraó falava: olha, eu não vou livrar vocês, aí não libertava, e Moisés sempre estendia o seu cajado e fazia as pragas descerem ao Egito. Na verdade, as pragas foi só para o povo de Faraó, só para o Egito, mas para o povo de Israel nada aconteceu. Para o povo de Israel aquilo ali estava sendo um milagre, porque iria libertar. Mas para os inimigos de Israel estava se tornando uma praga. E, meu irmão, e houve ali uma disputa por poder. E nós sabemos quem é que sempre vence quando entra na disputa de poder: o Deus Todo-Poderoso. Isso foi uma estratégia do Senhor Deus. E Deus chegou agora para fazer a última praga descer na terra do Egito, que seria a morte de todos os primogênitos. Seria a última ação de Deus para concluir a libertação de Israel naquela época que estava sofrendo da escravidão nas mãos do povo egípcio. Olha para você ver, abriu a sua Bíblia? Êxodo capítulo de número 12, nós vamos estar vendo lá, Êxodo capítulo de número 12, versículo de número 1. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo, verso 2: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Verso 3: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Versículo de número 4. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis as contas para o cordeiro. Continuando, versículo de número 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Versículo de número 6. E guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel
o sacrificará à tarde. Continuando, versículo de número 7. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e nas vergas da porta, nas casas em que o comerem. Versículo de número 8. E, o que está escrito aí? Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Versículo de número 9. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a frissura. Versículo de número 10. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Versículo de número 11. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos e vossos sapatos nos pés, os vossos cajados na mão, e comereis apressadamente. O que está escrito aí agora? Ih, está fraco. O que está escrito aí? Esta é a Páscoa do Senhor. Eu fiz questão de mostrar para você o que é a Páscoa. O que é a Páscoa e o que representa e o que significa. A Páscoa hoje em dia está sendo representada por um coelhinho com um ovo de chocolate. Nem sei se o coelho bota ovo, mas olha para você ver. Eles estão tirando a origem do que é verdadeiramente a Páscoa que aconteceu lá atrás e aconteceu 2 vezes. 2 vezes. Essa primeira vez aí, aconteceu que o Senhor Deus instituiu, fez o povo fazer isso. Olha, vocês vão celebrar a Páscoa. O que é a Páscoa? A libertação da escravidão. Vai ser esse ato que eu vou fazer aqui que vai tirar vocês dessa miséria, que vai tirar vocês da situação precária que vocês estão vivendo. E para Deus tirar eles, e para eles ficarem salvos, eles tinham que fazer dessa forma, do jeitinho que Deus estava estipulando. Olha, vocês vão se juntar. Cada família vai pegar um cordeiro ou um cabrito e vai sacrificá-lo. Vai pegar o sangue você vai passar nas umbrais da porta, porque o espírito da morte, continuando o versículo de número 12, olha o que está escrito. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Então Deus está falando, olha, eu vou passar. Muitas pessoas falam, não, foi o espírito da morte. É o próprio Deus. Eu vou passar, eu vou destruir, eu vou matar todos os primogênitos, desde os homens até os animais, vão morrer todos. Se você não quer morrer, você vai ter que fazer isso aqui. Moisés fala para todo Israel. Pega esse sangue do sacrifício, o cordeiro, passa nas umbrais, e quando vocês fizerem isso, a carne que estiver ali, vocês vão comer. E vocês vão comer. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem trabalha aqui? Principalmente quem trabalha fechado, ou tem um horário de almoço, geralmente eles dão 1 hora de almoço, né? 1 hora, tem lugar que dá 2. Você já comeu correndo? Quem já comeu correndo? É gostoso? Geralmente, quando a pessoa está apressada, apurada, principalmente no trabalho, na hora do almoço, a pessoa fala assim, aí o que você vai? Não, rapaz, eu estou tão atarefado que eu vou só engolir. As pessoas usam esse vocabulário, eu vou só engolir.
Presta atenção no que o Senhor Deus está dizendo aqui, que é o significado lá do livro de Hebreus. Hebreus 11, versículo de número 28, a palavra de Deus fala assim, que pela fé Moisés celebrou a Páscoa. Quando Deus estava falando isso para Israel, como eles teriam que fazer, Deus ainda não tinha matado nenhum primogênito. Deus instituiu, falou como seria, e o recado de Deus para eles, olha o versículo de número 11, volta no verso 11, olha o recado de Deus para ele, ó, você vai passar os umbrais na porta, com o sangue, vai passar lá, e quando você fizer assim, olha o que está escrito, assim pois comereis os vossos lombos, o que está escrito aí? Cingidos, e os vossos sapatos na onde? Nos pés. Obviamente, na nossa casa, nós ficamos mais à vontade. Ficamos à vontade na nossa casa. Mas Deus estava falando, depois que vocês fizerem isso, vocês vão comer, mas eu quero que vocês, antes de comer, vocês têm que estar preparados. Ou estejam prontos. Porque Deus estava falando, o que eu vou fazer aqui, vai ser para tirar vocês do Egito. Então não é para vocês comer folgado, sentado, não. Eu quero que vocês já coloquem a sua roupa para vocês saírem. Eu quero que vocês já calcem os seus sapatos, já ficam em prontidão. Porque no momento que passar, aí no outro dia vocês já vão sair. Eles tinham que estar prontos. Deus tinha matado ainda? Não, mas eles tinham que estar prontos. Repita comigo, o que Deus vai fazer, não pode fazer com mais fé, fala, o que Deus vai fazer na minha vida, eu tenho que estar pronto. Quantas pessoas que Deus fala, eu vou livrá-lo, eu vou fazer, mas a pessoa não fica pronta. Tem oportunidades, meu irmão, que não volta mais na nossa vida. Tem oportunidades que passam por nós, que, meu irmão, você corre um risco de nunca mais ter a mesma oportunidade. Quer ver um exemplo? Você consegue voltar no dia de ontem? Então a maioria das coisas que você não aproveitou já foi. Talvez a oportunidade você tenha hoje ou amanhã. E se não tiver? Por isso você tem que ser aquela pessoa que não pode perder nenhum tipo de oportunidade. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque isso aqui foi para os judeus. Foi para o povo de Israel que estava sendo escravo. Aonde muitas pessoas falam, pastor, mas isso aí é para os judeus. Pastor, e agora? Se você pegar a sua Bíblia Sagrada, abra aí 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7, agora você vai entender o que é a Páscoa para nós hoje. 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7, coloca, pastor, por gentileza, na linguagem AR. RA. Pode ser essa aí mesmo. RA. O que está escrito aí? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, o que está escrito aí? Nossa Páscoa foi sacrificado por nós. Coloca na linguagem de hoje agora, pastor. Isso fica mais interessante, ó. Joguem fora o velho fermento do pecado, para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como a massa nova sem fermento, como vocês de fato já são, porque a nossa festa da Páscoa está pronta, agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Lembra, Jesus nos comprou com
sangue. Para o povo de Israel que estava sendo escravizado, Deus falou: olha, você vai pegar um cordeiro, vai sacrificar, e o sangue do cordeiro você vai passar nas portas, nas umbrais. À noite o espírito da morte, quando eu passar não vou fazer nada, se tiver essa marca. Só que eu quero que vocês façam o seguinte: depois que vocês fizerem isso, a carne que estiver ali, vocês vão assar, vão comer, mas comem preparado para vocês saírem. Você sabia que tem gente que está até entende o que Jesus fez, entende, já compreendeu há muito tempo que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, sabe o que Jesus fez na cruz, até comem do corpo de Cristo, porque Jesus, ele diz: aquele que não come, não bebe do meu sangue, não faz parte de mim. A pessoa até come do pão, que a gente fala que é o corpo de Jesus, mas não estão se preparando para aquilo que Deus prometeu que vai fazer. Deus falou que vai me dar um carro, então faça uma garagem. Não, quando Deus me der, eu vou e faço. Ou pior, não, quando Deus me der o carro, eu tiro a carteira. Então você não está preparando por aquilo que Deus prometeu que vai fazer. Nós temos que estar preparados. Até para receber a bênção, Deus dá se você estiver preparado. Lembra de Pedro? A pesca maravilhosa que ele fez? A quantidade de peixe foi de acordo com a capacidade que o barco tinha. E se Pedro não tivesse barco nenhum? E se o barco de Pedro fosse pequenininho? Acredito que só iria ali a quantidade. Porque Deus, meu irmão, não quer que a bênção se torne uma maldição na sua vida. Já pensou o barco de Pedro afundar? Porque não suportaria a quantidade excessiva de peixe que estaria ali, naquela pesca maravilhosa. Pode ver que ele encheu 2 barcos, os 2 barcos que estavam disponíveis. Tem gente que não está recebendo o milagre do Senhor Deus, porque Deus só está esperando você ficar preparado. Escute algo aqui, Jesus já fez, amém? Paulo está dizendo, o sacrifício já foi oferecido lá na cruz, irmãos. Mas você está preparado para isso? Ou você é aquela pessoa que está comendo, está aí avulso. Está comendo, mas você não está prestando atenção nas coisas que estão acontecendo. Olha o que Deus estipulou. Olha, quando vocês forem comer, comam já com as suas roupas prontas, já veste ela, já coloca o sapato, porque o que há de vir virá e não tardará. Qual foi a promessa que Deus te fez? Qual foi a promessa que Jesus falou em intermédio da palavra dele ao teu coração? Se prepara, porque o que ele prometeu, ele vai cumprir. Por isso que o autor do livro de Hebreus fala, foi pela fé que eles fizeram isso. Foi pela fé que eles fizeram o sacrifício, que eles comeram e já ficaram prontos. Imagine, porque lá não era só o povo de Israel, tinha outros povos. Imagine Israel todo se preparando e falando, o que vocês vão fazer? Nós vamos ser libertos esta madrugada. O povo iria acreditar, ainda mais de noite, irmãos. O que vocês estão se arrumando aí? Rapaz, era para vocês estar aí dormindo, o que vocês estão fazendo? Nós estamos nos preparando, porque amanhã nós seremos livres. Isso é fé. É fé quando a pessoa chega para você, o que você está se aprontando? Eu estou me preparando para receber as bênçãos do Senhor Deus, mas hoje o crente sabe que Jesus fez, sabe que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, mas não se prepara para receber aquilo ou para viver o que Deus falou. Mas fala assim, graças a Deus,
não sou eu. Se está sendo você uma pessoa despreparada, passe a se preparar para viver as bênçãos do Senhor Deus sobre a sua vida, porque o sacrifício já foi derramado por nós lá na cruz. E quem desfruta do sangue, quem tem a marca do sangue do Senhor Jesus, ele vai desfrutar. Mas você tem que entender o seguinte. Entender o que, pastor? Olha o que Paulo lhe fala. Joguem fora o velho fermento do pecado, para ficarem completamente puros. A maioria dos problemas hoje na vida de um cristão, sabe qual é? Eles mudarem conceitos antigos. A maioria dos problemas hoje, não vou falar nem de cristão não, vou mostrar para você aqui. Existem pessoas, irmãos, que se não mudarem a mente, mesmo elas sendo livres, elas passam a agir como escravo. Por quê? Porque o povo de Israel, Deus foi, tirou eles, fizeram aquela festa. A palavra do Senhor, Deus fala que eles passaram, olha, fizeram, mataram, o faraó falou, pode ir embora, estou resumindo para você. Aí na metade do caminho veio o faraó atrás, passaram o mar vermelho, Miriam pula, dança, e eles viram os inimigos que, como Moisés falou, os inimigos que vocês estão vendo, nunca mais vocês o verão. Vocês vão ver o livramento de Deus. E Deus fala, olha, manda o povo que marche, pegue o cajado, toca ali nas águas. Irmãos, as águas se abriram, passaram a seco naquele mar vermelho. E literalmente eles eram um povo agora livres. Não tinha nenhum inimigo vindo até eles. Não tinha nada que viesse destruir o sonho da liberdade deles. Mas olha o que está escrito no livro de Números, capítulo de número 11, versículo de número 4. Havia estrangeiros viajando com israelitas. Coloca na linguagem ARC normal, pastor, para nós, fazendo favor. ARC. Isso, obrigado. E o vulgo que estava no meio deles, que eram outros viajantes, veio a ter grande desejo. Desejo de quê? Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram o quê? O que os filhos de Israel disseram? Quem nos dará carne a comer? Versículo de número 5. Lembramos-nos dos peixes, o que está escrito aí? Que no Egito comíamos, de graça. Era de graça, irmãos? Usa o seu cérebro, era de graça? Eles eram o que lá mesmo? Escravos, vamos continuar. E dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Versículo de número 6. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos. Quem é que estava dando maná para eles todos os dias? Deus. Irmãos, tudo que Deus faz, repita comigo, tudo que Deus faz é bom. É bom. Se você deixa aí marcado Romanos 12, 2, olha o que está escrito, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e o quê? Perfeita vontade de quem? De Deus. Então tudo que Deus faz é bom, é perfeito e é agradável. Deus que fez e criou o maná para Israel sobreviver lá no deserto. E volto a falar, o que Deus faz é perfeito.
O que Deus faz é bom, o que Deus faz é agradável. Então, por que Israel estava reclamando? Porque eles eram homens livres de corpo, mas a sua mente ainda era escravo. Posso dar um exemplo? Conheço pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, mas não mudou a mente, engordou tudo que tirou. Acredito que você talvez conheça pessoas assim também. Quem faz esse procedimento, a primeira coisa que eles falam, você tem que ir a um psicólogo e o quê? Conversar. Porque a maioria das pessoas, ela até tira uma parte do estômago, mas só que a mente dela, a pessoa come, ela está satisfeita. Ela comeu a porção, a porção do dia, que tem ali o suficiente para o seu corpo não ficar desnutrido, tem o suficiente para o seu corpo ter as vitaminas necessárias, mas a pessoa, ela quer comer mais, não porque está com fome, é porque a mente dela já foi acostumada a comer aquela outra quantidade de comida. Por isso que é necessário um trabalho de acompanhamento com o nutricionista e até mesmo psicólogo para falar assim, isso é coisa da sua mente, reduz. Ah, mas eu não consigo, eu tenho ansiedade, eu vou vontade de comer. E a pessoa vai comer, não é porque o corpo precisa não, e nem porque o corpo quer. É porque está aonde? Na mente. Era Israel. Deus tirou, a Páscoa funcionou, eles atravessaram o Mar Vermelho, fizeram festa, bacana, e agora como é que nós vamos fazer? Aqui só tem deserto. Deus falou, não se preocupe, todos os dias eu vou mandar o maná, volta a falar, o que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Mas eles olharam e sentiram saudade, daquilo que eles viviam lá quando ele era escravo ainda. Fala assim, o ser humano é complicado. E muito, irmãos, é tão fácil para Deus libertar você, e Jesus já fez isso. A palavra de Deus fala que Jesus foi o nosso Cordeiro Pascual. O que ele fez por nós? Isaías fala, ele levou sobre si as nossas dores, enfermidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarado. Ele levou sobre si. Ele já fez tudo isso. Lá na cruz, quando estava sendo cravado, a palavra de Deus fala que ele pegou os nossos erros, as nossas falhas, o pecado, ele tirou de nós. Por isso que Paulo está dizendo, olha, joga fora esse fermento velho. Geralmente as mulheres sabem para que serve um fermento. Para que serve um fermento? Para crescer a massa. Precisa de muito para fazer crescer? Tem coisas que talvez você fale, mas isso aqui não tem nada a ver. Mas é o que está fazendo crescer. Uma mágoa. Está fazendo crescer no teu coração um ódio. Um pecado mesmo, que a palavra de Deus fala que são as raposinhas que destroem o quê? As vinhas. Israel estava livre. Não tinha ninguém mais para detê-los. Mas livre eles estavam. Nossa, que saudade de quando a gente estava lá no Egito comendo cebola. Hoje tem gente que nem gosta de cebola. Nossa, que saudade dos alhos. Nossa. Irmãos, eles estavam comendo uma comida que o próprio Deus fez exclusivamente para eles. Hoje não existe maná, não. Foi feito e criado exclusivamente para eles sobreviverem no deserto. Mas a mente deles estavam como escravo ainda. Como anda a sua mente?
Você que aceitou a Cristo, você está andando por aquilo que você andava antes de Jesus? Ou você se tornou uma nova criatura? As palavras que saem dos seus lábios são palavras antes de você conhecer a Cristo, porque quando nós não conhecíamos a Cristo, irmãos, nós andávamos de uma maneira. A nossa conversa talvez seria totalmente diferente. Lembra de Isaías? Quando Isaías viu os céus abertos, ele falou assim: pronto, agora eu vou morrer. Ai de mim que eu vou morrendo, porque eu estou vendo o Senhor. E ele fala: eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de homens também de impuros. Olha, o ciclo da amizade de Isaías. São só pessoas que falavam coisas que nem é cabíveis falar. E eram as palavras, não eram palavras hoje, não, é normal, não, porque ele falou: eu vou morrer por causa disso, porque eu sou um homem de impuros lábios. O que ele andava falando? Mas Deus enviou um anjo e purificou e falou: pronto, perdoados estão os seus pecados. Jesus também nos perdoou, diga glória a Deus. Mas será que nós não estamos agindo como nós agíamos antigamente? Será que nós não estamos tirando, em vez de tirar o velho fermento e ser uma massa pura, nós estamos pegando aquele fermento antigo, aquele fermento de como nós éramos lá no passado, e a única diferença é que nós estamos indo na igreja. Paramos de ir na igreja católica, estamos indo na igreja. Paramos de ir em qualquer instituição lá, religiosa ou qualquer outra coisa, estamos indo na igreja. Mas ir na igreja, como o pastor Carlos gosta sempre de falar, você na garagem não se torna um carro, vir na igreja não te torna um crente. É as nossas ações. E se as minhas ações são ações do velho homem, eu tenho que tirar, porque Jesus já nos libertou, diga amém. O problema mais não é o diabo, o problema mais é o nosso ego. Porque Jesus, quando ele entregou na cruz, com o sangue dele, ele nos tirou das garras de Satanás. Por isso, continuando lá, olha o que Paulo ele continua dizendo, 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, uma nova criatura, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, versículo de número 8, pelo que façamos o quê? Festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. O que Jesus fez, você reconhece? O que Jesus fez, é para você festejar. Opa, Jesus me tirou do pecado. Jesus me libertou. Eu não posso agir como eu agia antes. Eu tenho que mudar a minha mentalidade. Até mesmo questão de doença. Tem pessoas que já pegaram a doença para si. É de estimação. Pastor, sabe o que é? A minha diabetes, pastor. Irmão, a sua Jesus já levou. Diga glória a Deus. Esse problema que está contigo não é seu, o seu Jesus já levou. Então de quem que é? De Satanás. Tira do seu corpo, falando, não aceito carregar isso mais. Eu não preciso carregar essa doença. Eu não preciso carregar esse problema. Por quê? Porque Jesus já sacrificou por mim e me selou. Selou com o quê? Com o sangue. Lá no livro de Apocalipse fala, eles venceram pelo sangue.
A nossa vitória está no sangue do Senhor Jesus. Assim como o sangue impediu que a morte entrasse nas casas, lá na época de Israel, o sangue de Jesus impede com que o espírito da morte venha nos destruir, venha destruir o nosso corpo, venha destruir a nossa alegria, venha destruir a nossa casa, venha destruir a nossa família. É este sangue, diga amém. Eu tenho que festejar isso, viver isso, mas não adianta eu saber de tudo isso e ter a minha mentalidade ainda de escravo. Ter a mentalidade ainda medíocre, uma mentalidade, meu irmão, que fica vivendo como eu vivia lá atrás. Por isso, olha o que está escrito no livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 11. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também, o que está escrito aí? Vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Porque sabemos que Jesus fez isso na sexta-feira, falamos sexta-feira da paixão, mas ao terceiro dia ele o quê? Ressuscitou. Para o povo de Israel, quando eles faziam um sacrifício, só cobria o pecado. O sangue de Jesus é diferente, o sangue de Jesus nos limpa. Amém? E se Jesus morreu por nós, o mesmo Espírito que foi ressuscitou ele, que é o Espírito Santo, ele habita em nós. E ele, meu irmão, também vivificará o vosso corpo mortal. Isso aqui é para aquelas pessoas que estão carregando doença. Se o Espírito Santo foi capaz de pegar o corpo de Jesus em 3 dias, que está em estado de decomposição, vivificou, o que o Espírito Santo não pode fazer no seu corpo? Pastor, o médico falou que eu vou ter que fazer hemodiálise porque meu rim não está funcionando. Pastor, é um problema no fígado, pastor. Pastor, olha, eu vou ter que tomar esse remédio pelo resto da vida. O médico falou isso. Mas você tem um médico dos médicos, que ele morreu por você, manchou você com sangue para que o espírito da morte não entrasse. E o Espírito Santo que vivificou ele, também habita dentro de você. Se você tirou o velho homem, o velho fermento, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. E assim como ele vivificou Cristo, ele também vivificará o seu corpo mortal. Mas eu tenho que acreditar no que Jesus fez. Eu tenho também, assim pela fé. Porque lembra? Deus falou, olha, vocês vão fazer depois que fizer isso. Quando for comer, fica pronto. O nosso papel hoje, meu irmão, é estar pronto e preparado. Isso aqui é para você alegrar e falar assim, Deus, eu estou pronto. O que é que você precisa da parte de Deus? Você está pronto para receber? Você está pronto? Em questão de bens materiais. Pastor, eu quero abrir minha própria empresa. Aonde? Já viu quanto que é o aluguel do local que você quer? Ou já achou algum lugar? Porque não esqueça, nós estamos nos domingos subindo de nível. Ai, pastor, sabe o que é? Eu quero, pastor, olha, a saber pregar, pastor. Eu quero que o Espírito Santo me use para ir pregar para as pessoas. Você tá pronto? Você está preparado? Você tem buscado, pelo menos, ler as Escrituras? Abrir elas, se consagrando? Você tem que estar preparado, porque se você está pedindo, o Espírito Santo vai fazer. O que Ele prometeu, Ele faz. Mas eu estou me preparando para isso? Ou eu estou apenas comendo do corpo de Cristo e esperando? Não, se Deus quiser, no tempo de Deus vai dar certo, irmãos. Tem pessoas perdendo oportunidades.
porque não estão se preparando. O sacrifício já foi feito, o sangue já foi marcado, e a pessoa está comendo do pão, do corpo de Cristo, mas está com seus bracinhos cruzados, e Deus está falando, coloque a roupa, se prepare. Coloque o sapato, esteja pronto, se aprume, se arrume, levanta. Mas a pessoa, não, no tempo de Deus vai dar certo. Se for de Deus, vai acontecer. Se não for, porque não era de Deus. Não, irmãos, Deus está esperando. Amém, igreja? Eu tenho que estar pronto para receber o que o Senhor Deus. Tem gente que ora, ai Deus, que o Senhor me cure. Você acredita que Deus curou depois da oração? Por que você não marca novos exames? Boa tarde, igreja. Lembra? Pela fé, ele celebrou a Páscoa. É fé, irmãos. Tem gente que não está sendo curado porque ela ora pedindo a cura, mas não vai fazer novos exames. Pastor, e se eu fizer e foi só gastar dinheiro que estiver com o mesmo problema? Então não faça, porque você não é fé. A fé é certeza. A fé é ter convicção. Recebeu a oração. Não, Deus me curou em nome de Jesus. Reconheço o que Jesus fez por mim. Então vai lá e faça novos exames. Vai lá e volta no doutor, no médico. Não para de tomar remédio. Não, vou parar. Não, vai lá no médico. O mesmo médico que falou que você tem que tomar, é o mesmo médico que Deus faz retroceder e mudar a voz dele. Ele vai falar para você, você não precisa mais. Aconteceu um negócio aqui que eu não sei o que é, não, mas você está curado, você está livre. Foi para isso que Jesus morreu, para nos libertar. E ele já fez isso, diga amém. Agora o que eu não posso fazer é ter a minha mentalidade de escravo ainda. A mentalidade do velho homem. A mentalidade da velha criatura. Quem entendeu, diga glória a Deus.